Olá amigos aqui do canal, sejam bem-vindos ao canal focado em concursos aqui no YouTube. Hoje pessoal, vou estar falando sobre um tema que aparentemente não tem muito a ver com a proposta aqui do canal, mas diante de tantos concursos que estão sendo adiados aí, né? E alguns mais de uma vez, né? Alguns estão sendo adiados aí pela segunda vez, eu me achei aí na obrigação de entrar dentro desse tema, tá certo? Até mesmo para estar falando coisas que eu não vejo a mídia noticiando, eu não sei se é por desconhecimento ou talvez até mesmo para não causar um certo pânico, não sei. Algumas informações que são importantes aí que as pessoas elas possam vir a saber, tá certo? Até mesmo para se mobilizar aí no sentido de buscar uma saída para as coisas que vêm ocorrendo o mais rápido possível, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Um gráfico, e dentro desse gráfico eu vou fazer algumas relações aqui e passar algumas informações que devem ser aí de interesse de todos, tá bom? Então, bora lá. Bem, pessoal, aqui você tem um gráfico, onde esse gráfico dá aí o número de casos novos, tá? Semana a semana, desde o início aí da contaminação aqui no nosso país, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem na primeira semana menos de 30 mil casos e foi indo assim até a 18ª semana que passou dos 30 mil casos. Aqui a gente já está na semana 31 com mais de 300 mil casos. Perceba que aqui agora a gente está aqui na semana 10, tá certo? Do ano de 2021 e aqui já foi para lá de 480 mil casos, quase chegando aí a 510 mil casos. Então, nota a curva, tá? Se vocês olharem direitinho do ponto de vista matemático, a gente diz que isso aqui é uma função trigonométrica, tá certo? Onde ó, a gente tem aqui uma curva, tá certo? Chega aí no seu pico, ela vem diminuindo, tá? E aqui ó, ela começa novamente. A ideia aqui, gente, se você fizer uma média, você vai ver que a curva ela tá mais ou menos assim. E pelo que a gente viu nos próximos dias, né, pelo menos nessa semana, que a semana está menor aqui, porque a semana não terminou, tá bom? É a semana que a gente está. Isso aqui foram 2 dias de casos de notificação. Essa coluna aqui, só foram 2 dias. Então, provavelmente essa coluna vai vir parar por aqui. Mas fazendo uma média, essa curva mais ou menos está aqui, tá? Bem, o que a gente pode esperar diante disso? Primeiro, dá para ver claramente, pessoal, se eu dividir isso aqui, ó, em 2 partes, ok? Dá para ver claramente, ó, vou até pintar de outra cor aqui, que essa região aqui, ó, tá certo? Que eu estou pintando aqui no próprio verde, mas essa região toda que foi a chamada primeira onda, por isso que fala que é onda, parece uma onda mesmo, né? Está sendo menor do que essa segunda parte aqui. Isso aí a gente consegue ver com bastante clareza, ok? Dá para perceber também, pessoal, que das duas uma, ou continua crescendo aqui, tá certo? Essa segunda onda ainda vai crescer mais. Vai depender aí dos próximos, né? Se eu tiver colunas crescendo cada vez mais, né? Se eu tiver algo desse tipo aqui, né? Esse gráfico ele tem que ser refeito, ok? Então, se as próximas semanas o crescimento aumentar, esse gráfico aí ele vai tendo a tendência de aumentar. E o pico dele vai ser para as semanas lá 20, 21, 23, 30, não sabe. Vai depender do crescimento aí. Ou então pode começar a diminuir de agora, né? Tendo menos casos aí, né? E aí a gente tem uma diminuição, né, dessa curva. Bem, o que dá para garantir é que no mínimo, como aqui deve ser o pico, talvez, né? Tomara que seja o pico, o máximo que a gente está vendo agora, para que a gente possa começar a diminuir. No mínimo a gente vai ter todo esse período aqui, tá certo? Para voltar aí a ter um número, né, de pessoas contaminadas menor. No mínimo a gente vai ter pelo menos isso aqui, ou seja, no mínimo a gente vai ter em torno de 20 semanas, que é quando a gente pegou aqui de 44 até a semana 11 de 2021. Então no mínimo são mais 20 semanas. E não é muito difícil de saber a quantidade de meses, né? A gente sabe que um mês tem 4 semanas, ou seja, pelo menos 5 meses. Isso se a curva começar a diminuir a partir da próxima semana, tá? Que infelizmente parece não estar sendo a realidade. Aí vamos entrar nas informações que a gente precisa saber hoje, tá bom? Por que isso fica difícil da gente estar dizendo que vai diminuir? Primeiro, a gente sabe que o vírus ele passa por mutações, né? E por algum motivo esse vírus ele está contagiando mais, né? E ele está matando mais, ele está mais letal.
tá ok? Isso faz com que, como ele contamine mais, né, o número de pessoas aí que sejam contaminadas cada vez aumente mais. Então isso aí é uma verdade, né? Segundo, a gente está sem vacina. A campanha de vacina está parando na maioria dos estados, dos municípios aí, né? Está começando a ficar sem vacina. A gente está vendo a dificuldade aí para se conseguir novas vacinas. Então a tendência de queda começa a ficar um pouco mais complicado por conta da falta das vacinas, que com certeza, se toda a população se vacinasse hoje, aí sim, realmente, a gente sentiria uma queda gigantesca. Mas como parece que não é o caso, então não existe essa tendência de diminuir, tá certo? E o pior, pessoal, isso é que é o pior na minha opinião. O vírus, ele está mutando, tá? Isso, invariavelmente, reflete aí na eficiência das vacinas que foram feitas para as primeiras cepas de vírus, né? Eles fizeram relacionadas aos primeiros vírus lá, né? Então, como o vírus ele vai modificando, isso faz com que a eficiência das vacinas atuais ela se torne menor. E esse que é o problema. A gente precisa vacinar o quanto antes para que a gente atinja o vírus, né, o mais próximo possível do que as vacinas foram feitas, né, para estar atingindo. Se demorar muito tempo, vai chegar um ponto que essas vacinas não vão servir de nada. E aí o caos está instalado, porque se esse vírus continuar evoluindo ainda aí para um vírus mais letal e mais contagiante, a gente já está vivendo numa roleta russa, vocês já estão percebendo isso. O que vai acontecer é que o número de disparos aí dessa arma vai cada vez ficar maior, infelizmente, pessoal. Então era isso que eu queria estar mostrando para vocês, o ponto de vista matemático. Veja, se a gente fizer tudo certo hoje, pelo que a gente viu aqui do ponto de vista matemático, sendo tudo perfeito a partir de hoje, a gente ainda tem mais uns 5 meses aí, no mínimo, de pandemia. Então eu passo isso para que vocês possam ter em mente, né, se preparar para esse período, tá certo? E também, pessoal, que isso possa chegar nas outras pessoas, que elas saibam que se não for feita alguma coisa logo, as vacinas não vão surtir efeito. Essa compra toda, porque muito do que aconteceu foi por conta de valores, de não querer gastar dinheiro, todo o dinheiro que vai se comprar de vacina não vai servir de nada. Então isso tem que ser para ontem. Essa vacinação tem que ser para ontem. E se você está aqui ainda pensando que vacina não vai resolver, pode sair agora do canal, por favor. Vá-se embora, tá certo? Porque não tem condição de uma mentalidade desse tipo ainda existir, tá ok? Então era esse o vídeo, pessoal. Queria estar passando para vocês esse ponto de vista matemático aí em relação ao que está acontecendo, tá bom? Até a próxima, valeu!